da hierarquia celeste, Pseudo-Dionísio, o Areopagita, parte 2, capítulo 5. Importa agora procurar a razão pela qual os teólogos chamam anjos a todas as essências celestes indistintamente, quando reservam o termo angélico mais propriamente à ordem mais baixa, que é subordinada às legiões dos arcanjos, dos principados, das potestades, das dominações, essências das quais a tradição revela e as escrituras reconhecem como superiores. Ora, nós afirmamos que em toda a ordenação sagrada, as ordens superiores possuem todas as iluminações das ordens inferiores, sem que essas últimas participem dos privilégios das que lhes são superiores. É por isso que os teólogos chamam de anjos os escalões mais altos e mais santos das essências celestes, porque eles são reveladores da iluminação divina. Quando fazemos referência à ordem inferior, não seria adequado designar os seus membros de principados, tronos ou serafins, porque eles não participam de modo algum das capacidades das essências celestes, que possuem um nível superior. O que podemos afirmar é que se todos os anjos recebem um nome comum, isso se sucede também pelo fato das potências celestes possuírem em comum o poder de permanecerem em harmonia com Deus e de entrarem em comunhão com a luz que vem de Deus. Capítulo 6. Quais e quantas são as ordens desses seres que vivem no céu? Como é que cada hierarquia recebe a sua consagração ou o seu aperfeiçoamento? Afirmo que apenas o princípio divino poderia responder exatamente a essas questões. Mas os seres angélicos não ignoram nem as qualidades, nem lhes são próprias, nem a hierarquia sagrada que os rege, nem lhes são próprias. Nem a hierarquia sagrada que os rege e que não pertence a este mundo. É impossível conhecermos os segredos das inteligências que vivem no céu, a menos que Deus nos revele por intermédio dessas mesmas inteligências, as quais não ignoram sua própria natureza. Portanto, não faremos nada de nossa própria autoria e nos contentaremos em expor, na medida dos nossos conhecimentos, essas visões angélicas, tal como os santos teólogos as contemplam e tal como eles a nos revelam. A nós revelaram. Os seres angélicos dividem-se em 3 ordens e possuem 9 nomes. A primeira ordem rodeia Deus de modo permanente e está unida a Ele constantemente. Ela está em primeiro lugar e não possui qualquer mediação. São os tronos santíssimos e os batalhões notáveis por seus números de olhos e de asas, que recebem os nomes de querubins e serafins. Eles têm uma proximidade de Deus superior a todos os outros. Essa ordem de 3 batalhões forma uma só e constitui a primeira hierarquia de nível igual. A segunda ordem compõe-se de virtudes, dominações e potestades, constituindo a segunda hierarquia. A terceira ordem constitui a última hierarquia celeste. É a ordem dos anjos, arcanjos e principados. Capítulo 7. Todos os nomes atribuídos às inteligências celestes designam capacidades para eles receberem a semelhança divina. Querubim, em hebraico, significa aquele que arde. Significa também massa de conhecimento e efusão de sabedoria. A primeira hierarquia é a mais sublime de todas, e graças à sua proximidade com Deus, recebe primeiro que as outras as aparições dele, e os seus nomes revelam o modo como se ligam a ele. Os serafins têm como qualidades especiais o movimento perpétuo em torno dos segredos divinos, o calor, a profundidade, o ardor
de um constante movimento que não conhece diminuição. O poder de elevarem eficazmente as suas semelhanças aos que lhes são inferiores, comunicando-lhes o mesmo ardor, a mesma chama e o mesmo calor. Eles têm o poder de purificarem a evidente e indestrutível aptidão para conservar a sua própria luz, o seu poder de iluminação e a faculdade de abolirem todas as trevas. Os querubins designam aptidões a conhecerem e a contemplarem a Deus, a receberem os mais altos dons da luz, da sua luz, a contemplarem na sua potência primordial o esplendor divino, a acolherem em si a plenitude dos dons que transmitem sabedoria e a comunicá-los em seguida às essências inferiores, graças à expansão da própria sabedoria que lhes foi transmitida. Os tronos, sublimes e luminosos, indicam a ausência total de qualquer concessão aos bens inferiores e a tendência contínua para os cumes, que sublinha bem o fato de eles nada terem em comum com o que lhe está abaixo. Eles indicam a sua infalível aversão a toda indignidade, a grande concentração de toda a sua capacidade para se manter constante e firmemente perto do Altíssimo, a capacidade de receberem indiferentemente todas as visitações da divindade, o privilégio que tem de servirem de assento a Deus e a seus zelos em se abrirem aos dons de Deus. Essa é a explicação de seus nomes, na medida do que nos é possível revelar aos homens. Resta-nos dizer o que entendemos pelas suas hierarquias, que o objetivo de toda hierarquia é imitar constantemente a Deus, que toda função hierárquica consiste em acolher e transmitir a pureza sem mistura da luz divina e da sabedoria, como já dissemos. Agora proponho-me a mostrar o que as Escrituras revelam de suas hierarquias. Esses seres angélicos constituem uma só hierarquia inteiramente homogênea. Devemos pensar que eles são puros, não apenas por estarem livres de todo pecado e de tudo que é profano, mas porque eles ignoram toda a imaginação material, porque estão acima de toda fraqueza, porque a sua sublime pureza ultrapassa a de quaisquer outras inteligências angélicas, porque conservam, sem qualquer perda ou corrupção, a estabilidade perpétua do poder que possuem de estar em harmonia com Deus. Eles são igualmente contemplativos. Não porque contemplem intelectualmente símbolos, nem porque se elevem espiritualmente através de santas alegorias, mas porque recebem em toda a plenitude o saber de uma luz superior através da contemplação desse ser sobreessencial e triplamente luminoso, que está na origem e no princípio de toda a beleza. Eles têm igualmente o mérito de entrar em comunhão com Jesus através de uma verdadeira proximidade, pois tomam parte no conhecimento de suas operações divinas, uma vez que lhes foi dada, no mais alto grau, a capacidade de imitarem a Deus. Eles entram em contato tanto quanto lhes é possível com as virtudes, pelas quais ele exerce a sua ação divina face aos homens e manifesta o seu amor por eles. Eles são perfeitos, não pela iluminação de uma sabedoria que lhes permitiria analisar a variedade dos santos mistérios, mas pela plenitude de uma deificação, pela ciência superior que possui na qualidade de mensageiros de operações divinas. É diretamente de Deus que eles recebem a iniciação sagrada, e é graças a esse poder de se elevarem diretamente até Deus que eles devem a superioridade sobre todos os outros seres. Os teólogos mostram claramente que as ordens inferiores das essências celestes aprendem de seus superiores tudo que lhes concerne às operações divinas, enquanto que a ordem mais elevada é iniciada por Deus.
Eles nos revelam que certos anjos são iniciados por aqueles que possuem um nível mais elevado que o seu, e que aprendem através desses, que Deus é o Senhor das potências celestes, o Rei da Glória, que sob a forma humana subiu aos céus. Outros recebem de Jesus Cristo a sua iniciação sem intermediários, recebendo dele, antes de todos os outros, a revelação da obra redentora que ele levou a cabo por amor aos homens. Eu vou fazer uma citação de Isaías aqui. Eu sou, responderá ele, o que falo a justiça e venho para defender e salvar. Isaías 63, 1. Assim é, tanto quanto eu posso conhecer essas primeiras ordens das essências celestes, aquela que rodeia Deus e que se situa na sua vizinhança, aquele que envolve o seu perpétuo conhecimento. Ela pode não somente contemplar, mas ainda receber iluminações e sustentar-se do maná divino. Digna ao mais alto nível de entrar em comunhão e em cooperação com Deus, essa primeira ordem assemelha-se tanto quanto pode à bondade dos poderes e das operações próprias a Deus. É por isso que a teologia nos transmite os hinos que cantam esses anjos, onde se manifesta o caráter transcendente da sua sublime iluminação. Se ousarmos utilizar uma imagem terrena, eles se assemelham à voz de uma torrente tempestuosa quando gritam: bendita seja a glória do Senhor, que se vai do seu lugar. Outros anjos entoam o hino célebre e venerável. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías 6:3. Nessa primeira ordem das essências celestes estão os lugares divinos, onde, segundo a expressão das Sagradas Escrituras, a divindade repousa. Essa ordem ensina também aos outros anjos que a divindade é una em 3 pessoas, e que ela exerce a sua providência benfeitora desde as ciências que vivem no céu até as mais baixas criaturas terrenas, pois ela é o princípio e a causa de toda a essência, e é ela que envolve o universo inteiro de modo sobressencial num abraço irresistível. Capítulo 8. Abordaremos agora a segunda ordem das inteligências celestes, iniciando-nos nos conhecimentos das dominações, virtudes e potestades. Cada uma dessas denominações revela a forma própria de cada inteligência angélica de imitar e se configurar a Deus. O nome de santas dominações significa a elevação espiritual livre de qualquer compromisso terreno, tal como convém a uma entidade incorruptível e verdadeiramente livre, tendendo com um firme vigor para o verdadeiro princípio de toda a dominação, recebendo ela os seus subordinados à medida das suas forças, à semelhança do Senhor, e participando do princípio constante divino de toda a dominação. No que concerne às santas potestades, o seu nome indica uma certa vigorosidade corajosa em todos os atos pelos quais se configura Deus. Uma vigorosidade que exclui qualquer enfraquecimento de forças no recebimento das iluminações divinas que lhe é outorgada. Uma vigorosidade que se eleva corajosamente até a imitação de Deus e que não abandona a ascensão à forma divina, e cujo olhar permanece rigidamente direcionado para a fonte de toda a potestade sobreessencial. Sobre essa vigorosidade, torna-se imagem da potestade, da qual ela assume a forma, ligando-se a ela com todas as suas forças para fazer descer sobre as essências inferiores o seu processo dinâmico e deificante. O nome das virtudes indica que ela tem o nível igual das dominações. O nome das virtudes indica que ela tem um nível igual das dominações e potestades. Ela é disposta harmonicamente e sem confusão para receber os dons divinos. Ela indica ainda que o poder intelectual que lhe pertence
é perfeitamente ordenada e que, longe de abusar de seu poder, ela se eleva harmoniosamente para as realidades divinas, conduzindo, na sua bondade, as essências inferiores e imitando, tanto quanto pode, a virtude fundamental, que é a fonte de toda virtude, sem deixar de difundi-la na medida de sua capacidade. Eis como a segunda hierarquia das inteligências celestes se manifesta. E manifesta a sua identidade com Deus. É assim que ela se purifica, se ilumina e se aperfeiçoa graças às iluminações divinas que lhe são transmitidas pelos membros da primeira ordem hierárquica. Essa tradição, que se transmite regularmente de anjo a anjo, simbolizará a nós essa perfeição que, vinda de longe, se confunde, descendo progressivamente do primeiro ao segundo nível. Do mesmo modo, as evidentes perfeições das realidades divinas são mais perfeitas que as participações das visões divinas que se fazem através de intermediários. Assim, parece-me que a participação imediata das ordens angélicas, que mais se aproximam de Deus, é mais clara que a dos anjos, cuja indicação é imediata. É por isso que, segundo os termos consagrados pela nossa tradução, as primeiras inteligências iluminam e purificam as que têm um nível hierárquico inferior, de modo que essas últimas, elevadas por intermédio da primeira até o princípio universal e sobressencial, tomem parte tanto quanto lhes é possível nas iluminações e nos aperfeiçoamentos operados por aquele, que é o princípio de toda a perfeição. A lei universal pela qual as essências celestes de segunda ordem participam, por intermédio das de primeira ordem nas iluminações divinas, é instituída pelo princípio divino. Deus, no seu amor paternal pelos homens, depois de ter corrigido Israel para convertê-lo e reconduzi-lo ao caminho da salvação, livrou-o, em primeiro lugar, da barbárie vingativa das nações, a fim de assegurar o aperfeiçoamento aos homens submetidos à sua providência, e praticou em seguida o ato de libertá-lo de seu cativeiro e de devolvê-lo à sua antiga felicidade. Como diz as Sagradas Escrituras, segundo a visão de um de seus teólogos, Zacarias, em Zacarias 1, 8, 17, parece ter sido um anjo da primeira ordem daqueles que vivem junto de Deus, que recebeu do próprio Deus as palavras consoladoras. Foi enviado ao encontro do primeiro um outro anjo pertencente aos níveis inferiores para receber e transmitir a iluminação e que, uma vez iniciado na vontade divina, confiou ao teólogo a santa nova de que Jerusalém refloresceria e que multidões de homens a repovoariam. Um outro teólogo, Ezequiel, declara que essa lei foi santamente instituída por Deus e que, na sua glória mais elevada do que qualquer outra, ele comanda os querubins. É uma citação bíblica, mais uma citação bíblica. Estes são os mesmos animais que vi debaixo de do Deus de Israel, junto do rio Cobar, e conheci que eram querubins. Ezequiel 10, 20. Deus, no seu amor paternal pelos homens e querendo punir Israel para os ensinar, ordenou por um ato de justiça que os inocentes fossem separados dos responsáveis. É o primeiro dos querubins que, segundo o texto sagrado, recebe a santa ordem e se reveste de um manto que cai até os pés como símbolo da sua função sagrada. Em seguida, somente o princípio divino de toda a ordem prescreve ao primeiro dos anjos que o segredo da decisão divina seja transmitido àqueles anjos que usam armas destruidoras. Lhe é ordenado ainda que atravesse toda a cidade de Jerusalém e marque os inocentes nas suas frontes. Aos outros anjos, ele ordena: passai pelo meio da cidade, seguindo-o, e fere. Não sejam compassivos vossos olhos
nem tolhais com paixão alguma o velho, o jovem e a donzela, o menino e as mulheres. Matai todos, sem que nenhum escape, mas não matais nenhum daqueles sobre quem virdes o tal. Começai pelo meu santuário. Começaram, pois, pelos anciãos que estavam diante da casa do Senhor. Ezequiel 9, 5, 6. E que dizer ainda daquele anjo que anunciou a Daniel? Desde o princípio das tuas preces foi dada esta ordem, e eu vim para te descobrir, porque tu és um varão de desejos. Toma, pois, bem sentido no que vou dizer-te e compreende a visão. Daniel 9, 23. Ou daquele que recebe o fogo do meio dos querubins. E o Senhor falou aos homens que estavam vestidos de roupa de linho, dizendo: vai ao meio das rodas que estão debaixo dos querubins. Enche a tua mão de carvões ardentes, que estão entre os querubins, e espalha-os sobre a cidade. Ezequiel 10, 2. E ainda, daquele que demonstra mais claramente a boa ordem que preside aos anjos, o querubim que toma o fogo e o põe nas mãos daquele que estava vestido de roupa de linho. Ezequiel 10, 6, 7. Que diz igualmente daquele que chamou o divino Gabriel e lhe disse: ouvi a voz de um homem no meio de Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, explica-lhe esta visão. Daniel 8,16. Ou que dizer, enfim, de todos os outros exemplos fornecidos pelos santos teólogos? Capítulo 9. Falta-me contemplar a terceira ordem que determina a hierarquia angélica e que se compõe de principados, arcanjos e anjos. Creio que, em primeiro lugar, é preciso explicar o sentido desses nomes sagrados. O nome dos principados celestes significa que eles possuem na ordem sagrada um princípio e uma hegemonia de forma divina, que eles possuem das potências de comando da mais alta conveniência o poder de se converterem inteiramente ao princípio que está acima de todo princípio e de conduzirem os outros para eles como uma autoridade primordial e de revelarem o princípio sobreessencial de toda a ordem pela harmonia de seu comando. Os santos arcanjos têm o mesmo nível que os principados celestes e formam uma única hierarquia juntamente com os anjos. A ordem dos arcanjos, graças ao seu lugar intermediário na hierarquia, participa nos dois extremos, uma vez que ela entra em comunhão com os principados e com os anjos. Em um dos extremos, ela participa no sentido de sua conversão ao princípio sobreessencial e lhe confere a unidade graças aos poderes invisíveis da harmonização. No outro extremo, ela participa no sentido de também pertencer ao nível dos intérpretes, recebendo hierarquicamente a iluminação por intermédio das potências do primeiro nível, transmitida aos anjos e por intermédio desses transmitida a nós, na medida em que cada um possa recebê-la através dos segredos divinos. Como já dissemos, os anjos terminam e contemplam a regra das inteligências celestes, porque são eles que possuem entre elas o mais baixo grau da qualidade angélica. E se nós os designamos por anjos, é precisamente porque, por seu intermédio, se manifesta a sua hierarquia mais claramente aos nossos olhos. A ordem superior, tronos, querubins e serafins, mais próximas, pela sua dignidade, do santuário secreto, inicia misteriosamente a segunda ordem, aquela que se compõe das dominações, potestades e virtudes, que, por outro lado,
comanda os principados, arcanjos e anjos. A segunda ordem revela os mistérios menos secretamente que a primeira ordem, mas menos abertamente que a última. A função reveladora pertence à ordem dos principados, arcanjos e anjos. É ela que, através dos graus da sua própria ordenação, preside as hierarquias humanas, a fim de que se produzam de modo ordenado a elevação para Deus, a conversão, a comunhão, a união e, ao mesmo tempo, o movimento que provém de Deus, que gratifica liberalmente todas as hierarquias e dons e as ilumina, fazendo com que essas hierarquias humanas entrem em comunhão com essa função reveladora. Daí resulta que a teologia reserva aos anjos o cuidado pela nossa hierarquia, chamando a Miguel o arconte, magistrado na Grécia Antiga, do povo judeu. Chamando a Miguel o arconte do povo judeu. Arconte quer dizer magistrado na Grécia Antiga. E aos outros anjos, arconte de outras nações. Por quê? Quando o Altíssimo dividiu as nações, quando separou os filhos de Adão, deixou os limites dos povos segundo os números dos filhos de Israel. Deuteronômio 32, 8. Versão dos 70, ou seja, Septuaginta. Se nos perguntarmos como é que apenas o povo judeu foi elevado às iluminações de origem divina, é necessário dizer que os anjos preencheram de justiça a sua função de vigilância, e não é culpa deles se outras nações se envolveram no culto de falsos deuses. Foram essas nações, com efeito, que pelos seus próprios movimentos abandonaram a via da ascensão espiritual para o divino. Foi à medida do seu orgulho e da sua presunção que elas veneraram os ídolos que lhe pareciam divinos. O povo hebreu testemunha propriamente essa verdade, pois a ele sucedeu-se o mesmo acidente. Porque as Sagradas Escrituras dizem: o meu povo calou-se porque não teve ciência, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste a ciência, também eu te rejeitarei a ti. OS 4, 6. Nem a nossa vida é necessariamente determinada, nem a liberdade dos seres submetidos à providência das luzes divinas priva essa luz do seu poder de iluminação providencial. Mas é a suficiente assimilação das visões e da sabedoria que por elas é transmitida que impede toda a participação nos dons luminosos da bondade paternal e constitui obstáculo à sua difusão na medida em que torna as comunicações desiguais, pequenas ou grandes, obscuras ou claras, enquanto que a fonte radiante permanece única e simples, sempre idêntica a si própria e superabundante. É assim mesmo entre as outras nações, nações das quais nós nos elevamos para o oceano indefinido e generoso dessa luz divina, que difunde os seus dons sobre todos os seres. É para o único princípio universal que os anjos, encarregados de cuidar de cada nação, elevaram todos aqueles que os quisessem seguir. Lembremos-nos de Melquisedeque, que teve em si próprio um grande amor a Deus, do Deus altíssimo e verdadeiro. Os conhecedores da sabedoria divina não se contentaram em chamá-lo de amigo de Deus, mas chamaram-no de sacerdote para indicar claramente aos homens sensatos que o seu papel não foi somente de converter-se ao culto do verdadeiro Deus, mas ainda, enquanto grande sacerdote, teve a função de conduzir a outros na ascensão espiritual, a qual leva a única e verdadeira divindade. Mais uma citação bíblica. E Melquisedeque, rei de Salém, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Não nos esqueçamos do faraó, que aprendeu sob a forma de visão de um anjo dedicado aos cuidados dos egípcios, segundo Gênesis 41, 1.7, tal como do príncipe dos babilônios, que aprendeu através de seu anjo particular, a solicitude do poder universal, Daniel 12.
Ministros do verdadeiro Deus, os anjos foram instituídos como condutores dessas nações para interpretarem as visões enviadas por Deus sob a forma alegórica, por intermédio de homens cuja santidade era próxima dos anjos, como Daniel e José. Porque no universo há um só princípio e uma só providência. Não poderíamos imaginar que Deus partilhasse o governo do povo judeu com anjos ou falsos deuses. As expressões que nos poderiam fazer crer nisso devem ser interpretadas segundo o sentido sagrado. Elas não significam que Deus tenha partilhado o governo da humanidade, mas sim que neste mundo em que a providência universal do Altíssimo tinha confiado para a salvação de todos os povos com anjos encarregados de os conduzir a ele, foi só Israel que converteu-se à luz e confessou o verdadeiro Senhor. Por isso, para mostrar que Israel tinha se devotado ao culto do verdadeiro Deus, as Sagradas Escrituras imprimem-se assim: a porção, porém, do Senhor é o seu povo. Deuteronômio 32, 9. Mas para mostrar que um dos anjos foi designado para a função de conduzir esse povo à confissão daquele que é o princípio único e universal, a teologia relata igualmente que Miguel preside ao governo do povo judeu. Mas eu te anunciarei o que está expresso na Escritura da verdade. E em todas essas coisas, ninguém me ajuda senão Miguel, que é o vosso príncipe. Daniel 10, 21. As Sagradas Escrituras nos ensinam ainda, de modo claro, que não existe mais do que uma só providência para o universo inteiro. Providência sobreessencialmente transcendente a toda a potência visível ou invisível. Na medida do possível, todos os anjos dedicados a cada nação elevam para essa providência aqueles que os seguem de bom grado. Fim do capítulo 9.